Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 29 e 30. A partir de hoje, nós vamos estar ministrando uma série de mensagens com o seguinte tema: chaves que abrem portas. Diga comigo, chaves que abrem portas. Aos domingos, nós vamos estar falando sobre esse tema, chaves que abrem portas. Hoje nós vamos fazer a consagração dos dizimistas e dos ofertantes fiéis. Eu gostaria de falar hoje exclusivamente de uma chave que abre muitas portas na vida financeira, na vida profissional, ou seja, em nossas finanças, que é a honra a Deus. Amém? Chaves que abrem portas. Hoje, vida financeira e profissional, qual é a chave? A honra para com Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 29. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim: por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos, ou seja, serão desprezados. Deus estava trazendo uma palavra de exortação para o profeta Eli, que não estava honrando a ele, pelo contrário, estava, como nós acabamos de ler, desprezando verdadeiramente o Senhor, pelo fato de não colocar limites nos filhos, que também eram sacerdotes e ladrões, roubadores, blasfemos, prostitutos. Ambos se prostituíam na tenda da congregação. As mulheres faziam filas para ter relações com eles. E eles roubavam as ofertas que o povo traziam. E o pai, o sumo sacerdote Eli, era aquele pai, como muitos, que passam a mão na cabeça dos filhos. Deus estava cobrando de Eli: você honra muito mais seus filhos do que a mim, e você, juntamente com eles, estão me desprezando, estão dando coice, até mesmo nas minhas ofertas. Olha o versículo de número 29. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares. E no finalzinho do versículo 30 ele diz: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Quem crê que Deus tem grandes projetos para as tuas finanças, diga glória a Deus. A chave que vai abrir essas portas é honrar a Deus. Quando nós honramos a Deus, Deus também nos honra. Você crê nessa palavra? Eu vou ler apenas a parte B do versículo 30 e você lê comigo em bom tom e alta voz. Vamos lá. Longe de mim, com fé, igreja, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam
serão envilecidos. Digam, desprezados. Você crê nessa palavra? Então põe a Bíblia aberta sobre o assento e dê para a palavra de Deus e para o Senhor Jesus a maior, a melhor, a mais linda, verdadeira e gloriosa salva de palmas. Quem nos ouve pelo rádio e nos assiste pela internet, junte-se a nós em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e glorifiquem a Deus conosco. Vamos aplaudir, igreja, vamos glorificar. Isso, aplaude e glorifica. Diga glória a Deus, diga toda honra e toda glória sejam dados ao único e verdadeiro Deus. A tua palavra vai ser pregada, Senhor. Remove todos os impedimentos, que eu diminua e que o Senhor cresça. Envia a tua palavra com poder e autoridade, ensinamento e revelação, e ensina o teu povo a te honrar, para que o Senhor prospere, meu Pai, os projetos e as finanças deste povo, e que esta palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém. Sente-se, por favor. Queridos, a palavra deixa muito claro o quanto Deus deseja nos honrar, nos abençoar, prosperar o nosso trabalho, as nossas finanças. Diz a Escritura: o Deus que ama a prosperidade dos seus servos seja engrandecido. E quando Deus nos prospera, quando Deus nos abençoa, quando Deus abre portas em nossas vidas, Deus está nos honrando. E Ele só estará nos honrando, ou só nos honrou, porque nós, em primeiro lugar, honramos a Ele. Eu honro os que me honram. A honra é uma importante chave que abre muitas portas em nossas vidas. E eu quero falar hoje especificamente, veja bem, exclusivamente das finanças, da área financeira e da área profissional. Se você quer ser uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada financeiramente falando, profissionalmente falando, você tem uma chave que vai abrir muitas portas. Você tem uma arma nas mãos que vai gerar um grande resultado na sua vida, que é a honra a Deus. Como podemos usar essa chave? Como podemos honrar a Deus? Primeiro, Provérbios capítulo 3. Provérbios 3, versículo 9. Você vai honrar a Deus com os seus bens. Honrar a Deus com os bens é colocar à disposição do Senhor e da sua obra aquilo que você, com muito esforço, com muito empenho, com muito trabalho, com o suor do teu rosto e com a permissão e com a bênção de Deus, você adquiriu. Provérbios 3, versículo 9. Quem achou, diga amém. Honra ao Senhor com a tua fazenda, em algumas traduções, com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém, minha gente? Outro dia eu ensinava aqui na igreja, lendo esse texto, no momento da oferta. Eu dizia assim: algumas pessoas pensam que o momento da oferta, ou o momento da devolução dos dízimos, é momento de dar dinheiro na igreja, unicamente. É momento de ajudar a igreja unicamente. Não. O momento de devolver os dízimos e dar as ofertas é um momento de louvor e é um momento de honra.
Porque se você achar, veja bem, que eu mereço receber algo de ti, ganhar algo de ti, é porque de certo modo tu acreditas que eu sou digno dessa honra. Quem compreende isso? Se eu, de igual modo, achar que tenho que te dar um presente, por exemplo, é porque eu entendo que tu és digno de receber tal honra. E quando tu recebe algo de alguém, esse alguém está te honrando. E quando tu dá algo a alguém, tu está honrando esse alguém. Quando tu dá algo a Deus, tu estás honrando a Deus. E quando Deus te abençoa e te dá algo, Deus também está te honrando. Amém? Alguns poderão dizer: pastor, mas as coisas estão difíceis, as coisas estão apertadas. Eu tenho pouco. Quando eu aprendo que ainda que eu tenha pouco, eu tenho a possibilidade de honrar a Deus com o pouco que eu tenho, e independente se tenho pouco ou não, eu honro a Deus, eu faço o meu melhor para honrar a Deus, eu posso ficar tranquilo que Deus também vai me honrar. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então, a partir de hoje, veja bem, quando você trouxer o dízimo e a oferta, ou quando você fizer uma oferta no altar, você vai lembrar do que eu estou dizendo. Eu estou honrando a Deus. Amém, pessoal? Eu não estou dando dinheiro na igreja. Eu não estou só ajudando a igreja. Eu não estou só levando o meu dízimo porque eu tenho que levar. Quem compreende? Mas eu estou honrando ao Senhor. E Deus deixou claro: eu honro os que me honram. E se você tem honrado a Deus, Deus também tem te honrado. Ah, pastor, então eu vou fazer agora, veja bem, na expectativa de receber alguma coisa. Você dá presente na expectativa de receber presente? Você honra alguém na expectativa de receber a honra deste alguém? Quem assim faz, sempre se frustra, sempre se decepciona. Porque as pessoas, diferentemente de Deus, são falhas. Às vezes você honra alguém, faz algo por alguém, achando que esse alguém vai retribuir, e nem sempre retribui. Sim ou não? Por isso que é bem melhor fazer sem esperar algo em troca. Com Deus nós também temos que fazer assim, mesmo tendo a certeza que Ele recompensa. Se você ler esse texto comigo aqui do Novo Testamento, vá comigo a 2 aos Coríntios capítulo 9, quando o apóstolo Paulo diz aqui, no versículo de número 7. 2 aos Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua, ou seja, cada um honre segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, ou seja, ou pensando em receber algo em troca. Por quê? Porque Deus ama ao que dá com alegria. Disse o Senhor a Ageu e escreveu: meu é o ouro e o que mais? Deus precisa de algo nosso? Somos nós que precisamos de Deus, sim ou não? Mas com os nossos bens, nós vamos honrá-lo, não com tristeza, não por necessidade, não querendo receber algo em troca. Amém, pessoal? Iremos honrar, iremos fazer e teremos a certeza: quando eu honro a Deus, Deus me honra. Quando eu honro a Deus, Deus me abençoa. Quando eu honro a Deus, Deus abre
portas, e você vai honrar muito a Ele, e muitas portas irão se abrir na sua vida, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ô glória. Segundo, Salmo de número 69, por favor. Salmo de número 69. Honre a Deus pelo zelo da sua casa, ou seja, honre a Deus tendo zelo pela casa do Senhor. Salmo 69, versículo de número 9. Diz assim: pois o zelo da tua casa me devorou. Amém, igreja? Tem traduções que diz: pois me consumiu o zelo que dedico à tua casa. Mesmo sabendo, veja bem, que a igreja somos nós somos a igreja. Jesus, quando voltar, não vai levar os templos. Amém? E mesmo sabendo que Deus não habita em templos construídos, edificados, ou como diz o texto, feitos por mão de quem? De homens. Ainda assim, nós temos que ter zelo pelo lugar que congregamos e nos reunimos para adorar quem? Para adorar a Deus. Amém, pessoal? Se nós decidirmos no domingo que vem, um exemplo, fazer um culto campal, uma santa ceia ao ar livre, a gente procura uma praça aqui perto, leva um equipamento de som, a mesa, as cadeiras e faz a reunião lá. E se lá invocarmos o nome do Senhor, quem crê que o Espírito Santo se fará presente? Amém? Por quê? Porque não é o templo físico, mas o Senhor se manifesta quando invocamos o nome dele, independente do lugar. Só que às vezes as pessoas usam isso justamente para não zelar, justamente para não cuidar, justamente para não honrar a Deus, tendo zelo, tendo cuidado pela casa dele. Tem um ministério, eu não vou citar o nome, mas você vai saber, que é muito criticado por investir nos seus templos e nas suas catedrais, que são lindas, diga-se de passagem. Todo mundo sabe qual é a igreja que eu estou falando, sim ou não? Qual o problema de ter uma igreja bela, linda, arrumada? Fala para mim com toda sinceridade, qual o problema? Eu já disse aqui 1000 vezes, como eu queria hoje estar com essa igreja, como costumamos falar lá no Nordeste, acredito que boa parte do Brasil, um brinco, ou seja, bem arrumadinha, toda equipada, tudo muito lindinho, tudo muito arrumado. Por quê? Ainda que Deus não habite em um templo construído pela mão humana, é aqui que a gente se reúne para invocar o nome de quem? O nome do Senhor. E se eu, por exemplo, tenho um grande zelo pela minha casa, que eu acredito que você tem um zelo pela sua, e quando você pode, tem condições, você investe para deixar o lugar que você mora o mais arrumado, o mais bonito, o mais lindo possível, sim ou não? Sim ou não? Pelo lugar que a gente congrega, a gente também tem que ter esse zelo. Amém, pessoal? Na época do profeta Ageu, o povo estava passando por muito aperto, muita dificuldade. As portas estavam fechadas, estava tudo dando errado. E por quê? Porque eles passaram 70 anos no cativeiro babilônico,
E quando voltaram, cada um foi cuidar da sua vida, cada um foi cuidar dos seus interesses, cada um foi cuidar da sua casa, e o templo, sabe, aquele templo construído por Salomão, havia sido destruído. E ninguém se preocupou ou se prontificou em cuidar do templo, em cuidar da casa aonde Deus se manifestava. Vamos ver isso na palavra? Encontra aí na sua Bíblia Ageu, capítulo de número 1, por favor. Encontra aí. Ageu, capítulo 1. Pastor, esse livro é um pouquinho difícil. Vai no sumário, no índice, vê a página e você vai localizar fácil. Ageu, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo de número 5. Vou dar um tempinho para você encontrar. Ageu, capítulo 1, versículo 5. Todos acharam? Está vendo como é bom ter o hábito de ler a Bíblia? A gente não passa por esses apertos, né? Quem está no telefone já achou, né? É só digitar. Amém? É igual o moço que foi pregar, falou para a igreja: abre no livro de filé mignon. Ele confundiu Filemon com filé mignon, né? E quando eu quero fazer assim uma brincadeira com a igreja, né? Os mais novos chamam de trollagem, né? Por exemplo, Mateus, abre em Ageu, tá? Estou dando tempo de você achar. Mateus tem 28 capítulos. Aí quando eu quero fazer uma trollagem com a igreja, como fala a juventude, eu digo assim: abre em Mateus 29. E como que na cabeça de muita gente, tudo que o pastor fala é meio que regra, o povo fica lá procurando Mateus 29. Mateus 29. Mateus 29. Depois é que entende que não existe, né? Mateus 29. Por isso que a gente tem que procurar ler a Bíblia com frequência. Ler a Bíblia todos os dias. A gente vai não só decorar a posição dos livros, até a posição dos versículos. Eu estou tão acostumado com a minha Bíblia, eu falo isso para a glória de Deus, que se eu pegar a tua e vier pregar com a tua, e se for diferente, né? Eu fico um pouco atrapalhado, porque eu estou tão acostumado com a minha, que até a posição do versículo na página eu já sei onde fica, porque você cria aquela memória fotográfica, né? Que o versículo 5 de Ageu, por exemplo, está do lado esquerdo, bem no meio da página. Acharam aí? Se eu pegar a tua, eu vou ficar aqui perdido. Mas a minha já tem comando, né? Ageu capítulo 1, versículo 5. Quem achou? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquitel furado. Amém? Em resumo, trabalho e não chega em lugar nenhum. Porque se trabalhar fosse o suficiente, grande parte das pessoas nesse país eram prósperas financeiramente falando. Tem muita gente preguiçosa, desocupada, para não falar aquela frase que começa com V e termina com O, em respeito ao altar. Sim ou não? Tem muita gente que não gosta de trabalhar. Essa é a realidade. Mas a grande maioria do brasileiro,
acorda cedo, trabalha muito, de sol a sol, madruga, vai dormir muito tarde, tem 2 serviços, sim ou não? Mas nem todos prosperam, porque não é só o trabalho, pessoal, só trabalhar não é o suficiente. É o que estava acontecendo com esse povo aqui. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Amém, gente? Olhastes para muito, diga comigo, um grande projeto. Diga comigo, um grande projeto. Muita gente fez um grande projeto agora, para 2024. E está olhando para muito, ou seja, está pensando alto, está sonhando alto, está querendo alcançar grandes. Esse povo também estava. Só que nada dava certo. Por quê? Continuando a parte B do versículo 9. Porque disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Deus está dizendo: foi eu quem fiz. Eu não estou deixando chover, eu não estou deixando a terra produzir, eu fechei os céus, eu bloqueei tudo. Por quê? Porque está todo mundo cuidando da sua vida, dos seus interesses, da sua casa, e a minha está lá, abandonada, a minha está lá largada, a minha está lá destruída. Quem compreende? Amém, pessoal? Agora, quando eu honro a Deus, zelando pela casa de Deus, cuidando da casa de Deus, Deus também cuida da minha casa. Por isso, sempre que o Espírito Santo tocar no teu coração de fazer algo pela igreja, pela casa de Deus, não fique tímido, não tenha medo, é só me procurar e deixa Deus usar a tua vida para abençoar a obra do Senhor. Amém, gente? Eu, Fernando, para a glória de Deus, perdi as contas de quantas vezes fiz pelas igrejas que passei. Na primeira igreja que eu dirigi, o pastor que me antecedeu, infelizmente teve um trabalho desastroso, perdeu muitos membros, muitos obreiros, a igreja ficou em uma situação triste. Os obreiros lá eram 2, minha esposa e eu. Amém? Eu pregava e fazia tudo, e ela cuidava das crianças. Tinha dia que tinha mais crianças na escolinha do que povo ouvindo a palavra. Nós limpávamos a igreja, e na hora de fazer, por exemplo, aqui vocês chamam o rancho, né? Que é a feira, que é as compras, né? Assim que o gaúcho chama, o rancho. Geralmente a gente deixa aquele espaço para o material de limpeza de casa, sim ou não? Na hora de fazer as compras do mês, o orçamento do material de limpeza era duplo, porque eu comprava para casa e para a igreja. Amém, pessoal? Não faltou. Sabe por que não faltou? Porque eu estava zelando pela casa de Deus.
Quantas vezes queimou um ventilador, fui lá e coloquei. Quantas vezes precisou fazer um reparo no som, fui lá e fiz. Cheguei em uma outra igreja, o som estava terrível. Comprei todo o material, eu mesmo fui lá, troquei os cabos, fiz as conexões, coloquei as caixas nas paredes que estavam no chão do altar, honrei a Deus e Deus honrou. O que eu estou querendo dizer para você é que quando eu faço pelo reino, pela obra, a honra vem de quem? A honra vem de Deus. Amém, pessoal? Pastor, eu estou vendo que está precisando de algo. E o Espírito de Deus tocou no meu coração e eu quero fazer pela igreja. Como eu posso fazer? Me procura que eu vou te instruir de como você vai poder fazer. Pastor, e quem devolve dízimo, quem dá as ofertas, quem abençoa a obra colocando seus recursos no altar, está zelando pela casa de Deus? Sim, está zelando muito pela casa de Deus. Porque como eu já falei aqui inúmeras vezes, as despesas mensalmente são altíssimas, pessoal. São muito altas. E aí você trabalha duro, porque tem gente aqui que trabalha duro, pessoal. Tem gente aqui que acorda cedinho, tem gente aqui que se estressa no trabalho, porque lidar com pessoas não é fácil. Sim ou não? Aí você soa, você se dedica, você se entrega, você exerce a sua profissão, que você passou anos dentro de uma faculdade, até mesmo você investiu para ter esse diploma, aí você ganha o seu salário suado, aí você separa uma parte e traz na igreja. Você tem dúvidas que Deus não vai ficar feliz com isso? Você tem alguma dúvida que Deus não vai ficar contente, que Deus não vai se sentir honrado e por consequência vai te honrar? Quem crê que Deus vai honrar? Deus vai honrar. Cuida da casa de Deus igual ou melhor do que tu cuida da tua casa. Honra a Deus, honrando a casa dele, que ele vai honrar a tua casa e tudo quanto você fizer. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém, gente? Diga eu creio. Terceiro e último, honre a Deus pelo amor às almas. Mateus capítulo 10. Mateus 10, versículo de número 27. Mateus 10, 27. Acharam? Diz assim: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. É daqui que vem o ministério pregadores do telhado. É desse texto. Tanto que o pastor Palharim é conhecido como o pregador do telhado. Quando eu zelo pelas almas e tenho amor pelas almas, eu honro a Deus. Primeiro, evangelizando. Olha aqui para mim, um minutinho. Dia 7 de janeiro, sim ou não? Quantas almas você vai ganhar para o reino de Deus esse ano? Aliás, quantas você ganhou no ano que se passou? Quantas você ganhou durante a sua vida, durante a sua caminhada? Porque acontece o seguinte, o importante é eu cuidar da minha salvação, porque eu aprendi que a salvação é individual, cada um cuide da sua vida e cada um cuide da sua salvação. Mas alguém cuidou de você. Sim ou não? Alguém te falou de Jesus através da TV, do rádio, de um evangelismo, ou ainda que tu tenha vindo por conta própria, tinha uma igreja aberta, e a partir do momento que tu entrou, tu passou a ser cuidado
ainda que tu não tenhas percebido. Mas alguém cuidou de você. Jesus declara dizendo que o Espírito do Senhor veio sobre ele para operar milagres de curas, milagres de libertação e também para evangelizar. Amém? Ele veio para isso. Eu vou até mostrar para você na Bíblia, Lucas 4, para não ficar nas minhas palavras, ó. Lucas 4, versículo de número 18, diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio para quê? Para evangelizar, para ganhar almas. Jesus também honra a Deus através das almas. Amém? E ele nos deu uma ordem. Quem lembra da ordem? Ele disse: ide. E fazer o quê? E pregai o evangelho a toda a criatura. Amém? Vou falar uma coisa, não fique triste. Eu quero que o Espírito Santo te incomode. É diferente de ficar triste e de ficar mal. Amém, pessoal? Amém? Sinta-se em dívida com Deus se até hoje você nunca ganhou uma alma para Jesus. Não é para ficar triste, não é para ficar mal, mas é para se sentir constrangido pelo Espírito Santo. A palavra diz que o amor de Deus nos constrange, sim ou não? Então, fique com esse sentimento de dívida, de falta. Poxa, estou há 10 anos na igreja, nunca ganhei uma alma para Jesus. Poxa, estou indo na igreja já há algum tempo, nunca evangelizei ninguém, nunca ganhei uma alma para Jesus. Se cobre mesmo, se cobre. E comece agora a evangelizar. Amém, pessoal? Sabe por quê? Deus nos chamou para a atalaia, para a sentinela. Você sabe que o sentinela, o atalaia, é um vigia. Ele está ali para vigiar, ele está ali para, entre outras coisas, avisar quando algo está sendo errado. A nossa obrigação é chegar para o ímpio e pregar e dizer, avisá-los do que está por vir, avisá-los do que vai acontecer. Eu quero ler um texto com você para ficar bem claro isso. Ezequiel, capítulo de número 33. Ezequiel, capítulo 33. Versículo de número 7. Diz assim, ó. Ezequiel 33, 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Ó, tu ouves a palavra que vem da boca de Deus e faz o quê? E anuncia. Amém, igreja? Versículo 8, pessoal. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Amém? Já imaginou? Eu vou falar direto. Você vê alguém da tua família morrendo sem Deus? Porque tu não teve coragem de falar? Porque tu não teve coragem de pregar? Porque tu não teve coragem de convidar a pessoa para vir para a igreja? E agora tu está mal porque tu acabou de sepultar a pessoa e tu tem consciência
e tu tens certeza que essa pessoa nunca quis saber de Deus, e tu estava na igreja religiosamente todo domingo, e tu tomava a Santa Ceia, e tu devolvia dízimos, e tu trazia as ofertas, e tu louvava, e tu se considerava um cristão exemplo, mas tu enterrou a pessoa, e tu nunca disse: vamos para a igreja comigo amanhã? É isso que Deus está falando aqui. Quem está compreendendo, pessoal? Agora, quando a gente avisa, pastor, e a pessoa não quer, aí é diferente. Versículo de número 9. Mas quando tu tiveres falado, para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele, se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livrastes o quê? A tua alma. Você vai sentir a dor da perda, você vai lamentar o fato da pessoa ter morrido sem conhecer a palavra, mas você vai poder descansar, porque você vai dizer assim: eu fui atalaia, eu fui sentinela, eu preguei sobre os telhados, eu avisei, eu fiz a minha parte. Quem compreende isso? Amém, pessoal? Por que o pastor Palharim está todo dia, pessoal? Torne-se um pregador do telhado. Torne-se um pregador do telhado. Torne-se um pregador do telhado. Por duas coisas: para a gente evangelizar e fazer a nossa parte, e para a gente ajudá-lo a alcançar um volume maior de pessoas, através da TV, através do rádio, através das igrejas, e hoje principalmente das mídias sociais. Por isso que ele está lá toda hora pedindo contribuição, pedindo ajuda, pedindo oferta. Por isso que a gente vem aqui, se expõe, porque o povo fala muito mal de pastor ainda hoje, né? O povo ainda fala muito mal de pastor ainda hoje, que pastor só quer o dinheiro do povo, que pastor quer ficar rico. Pastor, tem pastor rico? Lógico que tem, mas é só o topo lá da pirâmide, só o pessoal lá do topo da pirâmide. Mas a grande maioria, principalmente o pessoal que está na base da pirâmide, são de homens e mulheres, porque a esposa do pastor, ela sofre igual ou mais do que o marido. Amém, pessoal? Então, homens e mulheres estão tendo vidas simples, vidas normais, às vezes, na grande maioria das vezes, com uma vida mais simples do que a grande quantidade dos membros da igreja que ele pastoreia, né? Mas estão ali pela fé. Por quê? Porque a chamada, ou o chamado, como alguns preferem, vem de quem? Vem de Deus. Então a gente vem, se expõe, faz a nossa parte. Por quê? Porque a gente devemos ser sentinelas, atalaias. A gente tem que evangelizar. Então, mais uma vez, eu vou tocar na questão das suas finanças, dos seus recursos. Quando você honra a Deus com essa oferta que você traz, com o dízimo que você traz, falando agora exclusivamente com o pregador do telhado, que é o ministério que o pastor João Ribe criou, que o Espírito Santo criou e falou ao coração dele com base no texto que nós lemos em Mateus, e nós fazemos a nossa parte, nós estamos zelando pelas almas, amando as almas e honrando a Deus. Imagina, hoje você veio aqui, né? Colocou um envelope, fez uma oferta direta para a conta. Você não sabe, mas amanhã esse valor vai se converter em uma alma. Amém? É isso. Amanhã esse valor vai se converter em uma alma. Por isso vale a pena continuar honrando e abençoando a Deus.
A chave que abre portas na vida financeira e profissional é honrar a Deus. Honre a Ele, que Ele vai te honrar também. Amém, pessoal?